Seja bem-vindo ao Aprendendo a Aprender a Viver. Eu me chamo Regiane. Eu tô um pouquinho de vergonha de falar, tá? Mas é a primeira vez falando com você agora, então dá um nervosismo. Mas eu vou perder essa vergonha ao longo dos vídeos. Vamos lá. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do nome do canal, que é, como eu falei, Aprendendo a Aprender a Viver. O porquê desse nome. E eu quero compartilhar isso. Você topa me ouvir um pouquinho? Coloquei assim, o que eu tenho para mim? Eu quero aprender, eu estou numa fase de aprender. E aprender o quê? A viver. Porque muitas das vezes a gente passa e não vive. A gente só vai, sabe, no automático. E esquece de viver de verdade, esquece de fazer o que se gosta, de se projetar, de se sonhar. Então, devido a isso, eu resolvi colocar lá, Aprendendo a Aprender a Viver. Tive a minha primeira infância, fui passando a segunda infância, se isso existe, passei a adolescência, passei uma fase assim, ótima dos meus 20 e poucos anos, e agora eu estou nessa fase. E eu quero me redescobrir, eu quero começar a viver de verdade. E como eu sei que tem outras mulheres também que estão no mesmo caminho, que andaram por muito tempo meio perdida no meio de tudo, e chegou numa fase da vida e falou assim, não, eu quero aprender, eu quero viver. Por isso eu venho aqui compartilhar com vocês esses momentos. Eu não consegui terminar meus estudos, eu tenho cursos a fazer, eu tenho desejos, sonhos, sabe? Eu estava meio perdida em meio de tudo, eu estava meio afastada da realidade. Durante muitos anos eu fiquei afastada da realidade, eu fiquei afastada do convívio social. Eu vivia só casa, casamento e filhos. E esqueci de mim. Eu esqueci de mim. Eu esqueci de sonhar, de projetar. E isso é muito triste. Para mim foi muito triste. Quando eu caí em mim, tem aquela fase, quando você cai em si, eu caí em mim, eu me vi. Os anos passaram. E quando eu me vi e olhei a minha vida e vi que ela estava paralisada, estava sem sentido, eu falei, não, eu quero mudar. Eu não quero mais continuar a mesma. Eu quero uma transformação de vida. Porque os filhos crescem, vão para a vida deles. E eu? Casamento? Casamento vem, casamento vai. E eu? Aonde eu estou em tudo isso? Aonde eu cheguei? Eu sempre fui uma pessoa de dar muito apoio para as pessoas, sabe? De fazer com que elas sonhassem, corressem atrás dos sonhos delas, projetassem. Sempre fui muito disso. Aí, quando eu me dei conta, eu vi que eu não fiz nada disso por mim. Isso machucou muito. Nessa estrada, perdi muito tempo. Aquela fase, sabe? Foi difícil. E eu resolvi mudar. Normalmente as pessoas esperam chegar chega no final do ano, né? Na virada, pessoal, eu quero, tal dia, da primeira eu vou mudar a minha vida. Depois do carnaval eu vou mudar a minha vida. Mais ou menos isso. Eu fiz diferente. Eu quis fazer diferente. E fiz, tá? Eu já comecei a mudar antes. Eu já retomei meus estudos, já no final agora, retomei meus estudos. Estou fazendo ensino médio ainda. Já comecei. E eu gostei muito, eu estou gostando muito. Eu tenho meu caderno, eu sou uma aluna. Eu pego meu material, ponho na minha mochila e vou para a escola. E isso é muito bom. Isso está sendo muito prazeroso para mim. Estou caminhando, estou criando uma forma de começar a caminhar, porque tenho 3 filhos, né? São 3 crianças. Já estão grandinhos já, graças a Deus, agora estão. Tem 14, um tem 14, tem outro que tem 11, e o outro está com 10. Mas ainda precisa de cuidados e eu tenho que criar uma nova rotina. Não é fácil, uma nova rotina não é fácil, é muito difícil para quem vive só para aquilo dali.
Eu deixei de trabalhar, eu deixei de tudo. Eu trabalhava, sempre gostei de trabalhar fora. Tentei até montar um pequeno comércio no bairro no qual eu moro. Mas eu tive que parar. Eu parei. Hoje eu teria parado? Não. Mas na época eu parei. A gente tinha uma pressãozinha para cuidar. Tem que cuidar do filho, né? Eu só tinha um. Logo depois eu já estava com o segundo. Tentei de tudo trabalhar com ele. Meu mais velho, eu trabalhava com ele. Trabalhei gravidez toda. A gestação todinha eu trabalhei. Depois que ele nasceu, 2 aninhos estava eu lá trabalhando. Só que o pai viu que era o melhor eu parar e ficar cuidando dele, né? Porque eu tinha um projeto de crescer, eu queria melhor, e ele, uma melhoria, eu queria, né, um trabalho, eu queria crescer, e ele não viu com bons olhos minhas decisões, e começou, resumindo, cedi e fiquei só em casa cuidando do filho, do meu mais velho. Foi bom, de uma certa maneira, foi bom, mas por outro não, né, porque eu sempre gostei de trabalhar fora, eu sempre gostei de conquistar as minhas coisas, eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos projetos, e eu era muito guerreira, tá? Muito guerreira. Eu comecei vendendo, era uma loja de ração pequena, e eu trazia o material, ração, dentro do ônibus, e nessa loja tinha de tudo um pouco. Tinha ração, tinha hortifruti, porque era uma kitnet, né? E nessa kitnet eu montei. Eu fui colocando, né? Fui colocando tudo um pouquinho, tudo limpinho, tudo muito cheiroso. Eu passava lustramóvel. Uma vez um senhor que tinha um comércio aqui, ele queria conhecer a loja, ele pediu licença, posso entrar? Eu falei, pode sim. Desculpa, eu tô com o nariz coçando. Eu posso entrar? Eu falei, pode. Quando ele entrou e viu tudo dividido, tudo bem arrumadinho, não sentiu, as pessoas entravam e não sentiam cheiro de ração. Não tinha, porque eu cuidava tudo muito bem. E ele ficou admirado com isso, acredito. E até na época ele fez uma proposta para mim trabalhar com ele, mas ele falou assim, você não ia largar teu sonho, não? Eu falei, não. Aí chegou uma hora que eu tive que largar, como eu falei agora há pouco. Mas o filho que veio aí de pouquinho eu fiquei, engravidei do segundo, depois eu engravidei do terceiro. O segundo e o terceiro, como vocês perceberam, idade pertinho, né? Mas também acabou, gente. Os antigos dizem que cortou e costurou. Não tem mais. Foi exatamente comigo. Acabou, não tem mais. Não tem mais. Olha, 3 tá ótimo. Mais que isso, pra mim não dá. E tá aí. Aí cheguei agora, 2023, eu tive uma questão uma questão pessoal, e ali começou meu divisor de águas. Foi um divisor de águas ali pra mim, divisor de águas. Porque eu era uma mulher, assim, como eu vou dizer, um pouco dependente. De uma mulher independente, me tornei uma mulher dependente. Eu não fazia compras para casa, eu não tinha acesso ao dinheiro, eu não resolvia nada de casa. Até achava que resolvia, tá? Tem aquela mulher que assim, ela acha que ela resolve, mas quando eu vi que eu não resolvia nada, eu não sabia nem fazer compra sozinha. E quando eu me separei, dessa vez eu me vi sozinha com as crianças, eu fui pro mercado fazer compra, me falar como, dava até medo, acredite, se você quiser, dava medo, eu parecia, eu não sabia nem, eu fiquei apavorada, como que eu vou fazer compra sozinha? E sim, minha mãe me deu todo apoio, todo suporte, me colocou no frente do carrinho, e eu comecei a fazer uma compra que eu não fazia, compra, porque aqui em casa, o hábito era de fazer compra assim, diariamente, não tinha aquela compra do mês. Comprava as coisas que faltava, e o que faltava sempre, eu comprava do mês, ficava. E eu fui, desculpa, é que lembrar disso. Foi mudando tudo, em 2023 mudou tudo, eu comecei a tomar curso da minha vida. Eu cuidei de casa, comecei a ser a mãe, assim. Eu sempre fui uma mãe presente, eu sempre tive todos os momentos com as crianças, sabe? Mas ali eu peguei mais responsabilidade. E cuidava. E foi bom, eu comecei a ver as coisas que eu gosto, que eu tinha abandonado, coisas que eram tão importantes para mim, eu fui abandonando.
Mas, como mulher é um bicho teimoso, eu fui lá, aí eu retornei. Quando eu retornei, não foi fácil. Não foi fácil, não. Ano passado, foi uma guerra. E se perguntar hoje como você tá, como eu tô vivendo. Hoje eu tô muito mais ciente das coisas que eu quero do que antes. Hoje eu quero viver. Eu quero viver, viver e viver. É um relacionamento de 15 anos. Um relacionamento de altos e baixos. Mais um relacionamento, né? Um lado positivo que vieram 3 crianças. 3 meninos. Ainda bem que eles são muito unidos, porque ajuda muito, assim, sabe? Mas antes eu não sabia viver, sou sincera. Eu entendi que eu não sabia viver. E eu aprendi a viver agora. Estou aprendendo a aprender a viver, na verdade. Estou redescobrindo coisas. Estou revivendo. Se vocês falarem assim, ficar separada, não estou. Passando por um momento difícil. Muita vontade de viver. Uma necessidade de viver. Vontade de projetar. Sonhos. Sonho eu estar aqui falando com você, para mim já é uma realização, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis, sabe? O que eu estou fazendo hoje? Falar, ter uma câmera e eu poder falar com pessoas. Isso para mim já é um sonho, assim. E é através do YouTube que eu estou conseguindo fazer isso. Aqui no meu quarto, com o telefone, falando. Então, eu falo para aquelas mulheres que, muitas das vezes, pararam a vida para cuidar de pessoas. E quando viu, o tempo passou. E ela se deu conta de que ela ficou para trás. É com essas mulheres que eu estou falando hoje. É para essas mulheres que eu estou falando hoje. Mas dá tempo para recomeçar. Eu ouço tantas histórias, mulheres que se refizeram, meio fênix, né? Depois de tantos problemas, elas se refizeram. E eu estou assim, eu quero me refazer. Para aquelas mulheres que conseguiu viver, passar pela vida dos outros, ajudar os outros e conseguiu viver, muito bem. Eu fico feliz por você, se for o seu caso. Mas por aquelas que, iguais a mim, não conseguiram, se permitiram se anular, permitiram que anulassem elas, ou então elas se auto-anularam. Eu falo com você, vamos recomeçar, vamos viver, vamos começar a aprender a viver. Eu estou aqui e quero o seu apoio para isso. Eu não vou esmiuçar todas as situações, diversas situações que aconteceram comigo, mas eu te falo, dá para recomeçar, dá para aprender a viver, fazer tudo o que você sempre sonhou, fazer tudo o que você sempre quis. Conta comigo nisso. Vamos caminhar juntos, vamos juntar forças. Porque muitos falam assim, eu queria fazer isso, mas não fiz. Eu comecei e parei. Procrastinação. É dependência. É tanta coisa que as pessoas falam. Mas, na verdade, o que falta muitas das vezes é apoio. É ter alguém ali que te apoie, que te incentive. Que quando você cair, erga a mão para te ajudar a levantar. É isso que falta. Então eu vim aqui para falar com você que eu quero ser esse apoio. Eu quero ser um instrumento para poder estar te ajudando. Da mesma forma que eu quero que você também seja isso comigo. Uma visualização sua, um comentário. Eu sei que muitas vezes o comentário às vezes pode não ser agradável, mas eu tenho comigo que tudo a gente tem que tirar uma lição boa. Até das coisas ruins nós temos que tirar uma lição boa. Eu sempre vi novela, sempre gostei de novela, vi novela, filmes, e sempre, desde criança, sempre algo ali naquele filme que a novela me chamava a atenção para que eu aprendesse alguma coisa. Então, da mesma forma, eu quero ser um apoio para você, que esse canal, Aprender a Viver, seja um apoio para você também
se reerguer, começar. É difícil? Sim, é difícil. Se para quem tem uma rede de apoio é difícil, imagina para quem não tem. Então conta comigo, vamos juntos, vamos unir forças. Vamos fazer esse canal aqui. Não quero momentos tristes, não. Não. Vamos fazer momentos alegres, felizes, momentos de alegria, de felicidade. Tá faltando tanta. Eu sinto que tá faltando tanta, sabe, união. E vamos fazer isso. Vamos continuar juntas. Aliás, vamos ficar juntas. Acredite que foi o algoritmo que me colocou. Pense que foi uma resposta para as suas orações, uma resposta para os seus desejos. Às vezes você se deparou com uma situação que eu não sei mais o que fazer, eu não sei como agir. Pense que isso é uma resposta. Porque eu acompanho um canal que também me ajudou muito, que me ajuda muito, que me fortalece muito, sabe? E eu também quero ser também um instrumento para poder estar te ajudando. Porque te ajudando, eu estou me ajudando. Porque uma experiência sua vai me ajudar. Pode ter certeza. Ah, mas é uma coisinha boba que eu vivi. Não. Uma experiência sua, um comentário que você no seu comentário falar algo de você, isso vai me ajudar. Da mesma forma que as minhas experiências pode vir ajudar alguém. Espero que seja você. Então, me acompanha, fica comigo e no próximo vídeo, eu quero postar sobre o autocuidado, tá bom? Eu quero mostrar para vocês que a gente tem como, sim, cuidar. Começar das pequenas coisas, de uma hidratação de cabelo, de um cuidado consigo. Não que você vai parar de cuidar dos outros, não é isso. Mas você vai se colocar, sim, num lugar de destaque. Eu sempre falo assim, que é Deus, mas abaixo de Deus tem que ser eu. Não posso colocar outras pessoas. Não tem como eu amar o próximo se eu não amar a mim mesma. Entendeu? Então, assim, é Deus, aí sim eu cuidado com as outras pessoas. Porque assim vai dar certo. Pelo pouco eu tenho visto, porque eu fiz aquela autoanálise que eu falei agora há pouco, que eu vi por todas as fases que eu passei e comecei a analisar que, como eu vou dizer, aonde eu errei e aonde eu acertei. E eu comecei a observar. E ali eu quis mudar. E eu quero trazer essa bagagem, essa experiência, um pouquinho de experiência que eu tenho, para cá, para o canal. E compartilhar com vocês isso. E que vocês também compartilhem comigo. Aqui vai ser uma troca. Tá bom? Vai ser troca de vivência. Então, eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Eu espero que vocês comentem algo sobre vocês, uma palavra que vocês derem de apoio, de incentivo, uma crítica também, por que não? Porque a gente recebe crítica a todo instante, porque aqui não. É uma crítica, lógico, que seja uma crítica, como dizem, construtiva, algo para poder ajudar. Às vezes a gente até não gosta de ouvir certas críticas, mas depois a gente para analisar e ver, poxa, realmente é aquilo que eu errei. Mais ou menos isso, tá ok? Dê o seu like, por favor, para emplacar esse canal, o canal cresça, tá? E compartilha com aquela amiga sua, aquela colega sua que também está precisando de um apoio, para que a gente caminhe. Ah, dê sugestões também, tá? Uma sugestão de alguma coisa, que eu tô aberta a sugestões, tudo bem? Mais uma coisa, não desista, permaneça firme. E sim, você vai conseguir vencer, você vai atingir seus objetivos. Não se esqueça, você pode sim, todas as coisas, ok? É só se determinar. Fico por aqui, te desejo um lindo beijo, tá bom? Um abraço, um lindo abraço, até a próxima.